Em 1581, o Japão passava por tempos bastante únicos. Com a hegemonia de Oda Nobunaga assegurada, o país havia sido praticamente unificado. Ao mesmo tempo, as nações europeias estavam em seu processo de expansão comercial e colonial a todo vapor. Junto deles, vinham os missionários, sobretudo os membros da Ordem dos Franciscanos e da Ordem dos Jesuítas. E foi justamente com um jesuíta que chegou um homem alto, corpulento, e nascido provavelmente no atual Moçambique ou Etiópia. Ele ficaria conhecido pelo seu nome japonês, Yasuke, o samurai africano. Até um pouco antes da Era de Nobunaga, os encontros entre japoneses e africanos foram extraordinariamente raros. Poucas áreas eram mais distantes da África do que o arquipélago nipônico. Além disso, como o Japão jamais participou do brutal comércio de escravos africanos, ou sequer tinha rotas de comércio, essas interações foram muito menores do que as de outros países asiáticos, como a Pérsia ou a China. No entanto, a partir do século XVI, um número significativo de africanos chegou ao Japão, como marinheiros, servos, escravos ou soldados em navios europeus. A presença dessas pessoas gerou muito interesse, espanto e admiração. Esse novo influxo de diferentes povos influenciou bastante um país cuja elite havia dividido a humanidade em 3 categorias. Os povos civilizados, Sankoku, que inclui o Japão, a China e outros países da esfera de influência sinocêntrica, como a Coreia. Os povos da Índia, Tenjiku, um meio termo. E os bárbaros, Yabadin, que era basicamente todo o resto. Um termo bastante usado para os portugueses, por exemplo, era o de bárbaros do sul, porque os navios portugueses chegavam do sul ao Japão, principalmente na ilha de Kyushu. E como é que os africanos se encaixam nisso tudo? Bem, inicialmente eles foram meio que confundidos com os habitantes da Índia, a terra natal de Buda, um país distante, místico e sagrado. Mas essa fase não durou muito. O tratamento abissal dado pelos europeus aos africanos implicava aos japoneses que eles eram um povo inferior e deveria ser desprezado. Durante a era Tokugawa, que se seguiu algumas décadas depois da dominação de Oda Nobunaga, uma crescente animosidade para com o budismo pela elite intelectual levou a um natural e negativo impacto sobre a percepção japonesa sobre os povos de pele escura. Apesar disso tudo, o budismo continuava a ser muito forte, sobretudo com as massas, e junto dele, o respeito por esses povos. Oficialmente, os primeiros europeus a terem contato com os japoneses foram os portugueses, cujos navios eram tripulados por pessoas de todos os lugares, desde o sudeste asiático, passando por indianos e até africanos bantus. A maioria deles atracava no porto de Hirado, em Kyushu, onde eram objeto de muita curiosidade. E alguns documentos da época mostram que as pessoas de pele escura eram objeto de ainda mais interesse aos olhos japoneses. Em 1550, o mercador português Jorge Álvares reportou o seguinte sobre os japoneses, abre aspas, gostavam de ver pessoas pretas, especialmente africanos, e eles andarão 15 léguas só para vê-las, ou entretê-las por 2 ou 3 dias, fecha aspas. Em 1581, os moradores de Kyoto chegaram até mesmo a derrubar a porta da residência de um jesuíta para poderem ver um africano que estava na sua comitiva. Esse homem havia sido levado para o Japão 2 anos antes, em 1579, pelo missionário jesuíta Alessandro Valignano. Desde a sua chegada, sua fama só se espalhava. Quando soube do incidente, o senhor da guerra Oda Nobunaga ordenou que tal homem, o africano, não o missionário, fosse convocado à sua presença. Ele provavelmente havia nascido onde fica o atual Moçambique. Ao encontrá-lo, Nobunaga ficou impressionado pela sua cor, altura, aparência e o presenteou. Como se isso não fosse suficiente, ele ainda o contratou sob seu serviço. E foi aí que esse homem recebeu o nome de Yasuke, do seu novo mestre. Existem diversas hipóteses para a origem do nome dele, uma delas sugerindo que ele fazia parte do povo Yao. Daí adicionaram o sufixo comum entre nomes próprios japoneses, os ke. Mas nada disso é inteiramente provado. Existe ainda a teoria de que ele nasceu onde fica a atual Etiópia, de uma família de guerreiros, daí a sua estatura, corpulência e habilidade de combate. Há ainda uma terceira teoria que diz que ele é originário do atual Sudão do Sul, região onde o povo historicamente é bem mais alto e escuro do que seus vizinhos, e que o nome japonês deriva do seu nome português, Isaac. Todas essas teorias aqui são apenas para provar a profunda falta de documentos e de teorias coesas. Nesse caso, eu não vou me perder nos pormenores e eu vou falar basicamente dos aspectos largamente aceitos.
Uma coisa que sabemos nesse caso é que muito provavelmente ele era um africano oriental de alguma região com já algum contato com os portugueses. Outro aspecto importante é que a posição de Yasuke, embora incerta, não era de um escravo ou serviçal baixo. Provavelmente trabalhava como guarda-costas ou servo pessoal de Alessandro. Sua origem, embora igualmente incerta, também pode ser sugerida pelo fato dele ser um homem bastante sagaz, capaz de aprender japonês em relativamente pouco tempo e de ser chamado para opinar em assuntos estratégicos. Logo, como se esse traço de educação não fosse suficiente, sua estatura e massa muscular bastante superior ao de qualquer pessoa de origem mais humilde também servem como excelentes indicadores de uma criação relativamente farta também em alimentos. Então, juntando tudo isso, é muito provável que ele tenha nascido filho de elites locais. Não dá pra saber ao certo o grau dessa elite, mas é pouco provável que ele tenha nascido de uma família muito pobre. Juntando tudo isso, é ainda mais curioso o fato de Nobunaga ter se impressionado tanto com ele. Ao se tornar parte da corte de Oda Nobunaga, que ele se tornou, ele ganhava status de samurai, embora não o fosse realmente. Um detalhe importante é que, apesar de já ser uma sociedade bastante estamentária, o Japão dessa época ainda não era o regime de castas da era Tokugawa. Camponeses conseguiam subir e se tornarem samurais, mediante feitos em batalha e outras atividades. Além disso, Yasuke recebeu uma compensação financeira pelos seus serviços, uma residência privada e uma espada curta com a bainha decorativa. Através de uma arte terminada por volta do ano 1620, vemos uma luta de sumô na corte de Nobunaga, onde um homem negro de cabelos encaracolados luta contra um japonês, e com o resto da corte toda assistindo. O africano acompanharia Nobunaga em várias batalhas, e é incerto o nível de proximidade entre Yasuke e Oda Nobunaga. As principais teses vão desde caracterizar Yasuke como um dos principais guerreiros da corte, até um homem tão próximo, mas tão próximo, que ele foi o responsável por cortar a cabeça do Senhor da Guerra quando ele cometeu o seppuku, o suicídio ritualístico do samurai. Após Nobunaga ter sido derrotado e obrigado a cometer suicídio, Yasuke então foi capturado e libertado. Ele não é japonês, havia dito seu captor. Não existem documentos falando dele depois de 1582. Mas é aí que a gente entra no reino das possibilidades. Há relatos de vários outros homens negros, africanos ou não, fazendo alguns feitos bastante importantes, como o canhoneiro na Batalha de Okinatawater, em 1584. Esses homens podem ser ou não Yasuke, mas a possibilidade sempre fica em pé. Outro caminho provável que ele pode ter tomado foi o de voltar para os jesuítas, o que provaria mais uma vez que ele não seria um escravo ou serviçal. Mas também não existem registros dele nos arquivos jesuítas, então isso também é algo incerto. Ele era um homem com vasto conhecimento de línguas e povos de outras regiões. As suas habilidades linguísticas também lhe davam bastante vantagem, uma vez que Yasuke era fluente em japonês, conseguia navegar pela sociedade japonesa com relativa mais calmaria do que a maioria dos outros estrangeiros. Além disso, ele já estava bem aclimatado aos costumes japoneses, então não é impossível que tenha se tornado conselheiro ou guarda-costas de algum outro daimyo. É importante notar que, dentre os vários relatos de pessoas pretas pelos japoneses da época, muitos desses poderiam não ser africanos, poderiam ser indianos ou até malaio-polinésios. De toda forma, vários outros relatos de homens negros aparecem em diversas regiões, e não é impossível que alguns desses, ou até a maioria deles, tenha sido Yasuke. Em um dos casos, um homem negro navegou até as Filipinas levando 20 toneladas de grãos. E na época, os conquistadores espanhóis estavam desesperados, pois ele era bastante escasso localmente e era essencial para fazer seus alimentos básicos de pão e biscoitos. Os grãos foram trocados por munições, pólvora e depois levados para a Coreia para abastecer a guarnição japonesa desesperada. Na época, o Japão estava sob a liderança de Toyotomi Hideyoshi e estava em guerra contra os coreanos e a dinastia Ming, lá na Coreia. Novamente, é possível que esse homem negro tenha sido Yasuke, ou não, dado o grande problema da gente acompanhar uma pessoa, um indivíduo no caso, com tão pouca informação dele após a estada na corte de Nobunaga. Bem poucos negros residiam no Japão naquela época, e é possível que, dadas as circunstâncias bastante específicas de vários acontecimentos, Yasuke tenha sido protagonista deles. Como falamos aqui de um indivíduo, não de um grupo, fica ainda mais difícil de especular. Ele pode até mesmo ter se formado uma família. Como a transformação da classe samurai em uma casta hereditária aconteceu depois da maioria das suas aventuras, essa não é uma possibilidade completamente absurda, apesar de improvável. Yasuke não seria exatamente muito presente na cultura japonesa depois de alguns séculos, mas durante o século XX, ele teve até alguma presença, embora pequena. Em 68, é lançado um livro ilustrado para o público infanto-juvenil chamado Kurosuke.
do autor Kurusu Yoshio, que coloca Yasuke como um homem honesto, inteligente e cooperativo, que consegue fazer amizade com Nobunaga e a maior parte da sua corte, que entretém e canta as mulheres e desperta curiosidade e respeito nos homens. Esse livro até ganharia, no ano seguinte, a premiação do Prêmio da Associação Japonesa de Escritores para Crianças. Desde então, não existiram muitas retratações de Yasuke na cultura nipônica. Isso até os anos 90, quando a segunda onda de booms de mangás e videogames surgiu. E então ele passou quase sempre a ser representado como um herói honrado e fiel a Nobunaga. Talvez com exceção do videogame Nioh. Eu nunca vi um vilão em história alguma. Obviamente, tirando esse jogo. Ele não é uma figura particularmente conhecida no Japão, no entanto. A verdade é que, pessoalmente, eu acho a figura de Yasuke bastante inspiradora. Não dá pra saber o que se passava na cabeça dele. Mas pelo que conhecemos a sua história, vemos um homem que não poderia ser mais diferente de um japonês mediano. Mas que mesmo assim conseguiu se encaixar naquela sociedade, sendo alguém próximo. Claro, dependendo da tese, o grau de proximidade varia bastante. Do maior conquistador da história do Japão, Oda Nobunaga. Um homem que conseguiu se tornar parte da corte de Nobunaga, se tornar um guerreiro respeitado por ele, e respeitado o suficiente para depois ser libertado de uma derrota em uma batalha. Nobunaga não era um homem nada burro, e ele não manteria alguém próximo a si simplesmente pela sua altura ou pela sua cor de pele. Sabemos que Yasuke falava japonês fluentemente, então não é impossível que ele tenha servido como conselheiro do conquistador. É claro que a gente sempre vai entrar no mesmo problema, a especulação. Você tem livros que citam rapidamente Yasuke, tem outros que se focam completamente nele, mas sempre caindo nesse mesmo problema de ter que teorizar e inventar várias coisas às vezes para tentar preencher as lacunas. Tá o problema de se falar de um indivíduo assim. Mas não deixa de ser interessante essa história de um homem que nasceu na África e que conseguiu chegar à posição relativamente similar ao de um nobre no Japão de Nobunaga. E foi por isso que eu decidi fazer um vídeo depois desse sobre a situação dos africanos e dos pretos em geral no Japão feudal. Isso fica para o próximo vídeo.